com enorme satisfação, passamos a palavra ao grande senador Elmano Ferrer, para que ele faça seu pronunciamento pelo tempo que ele entender necessário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria, senhor presidente, antes de fazer as minhas colocações nessa manhã, nesse último dia da semana, e nós encerramos nossos trabalhos aqui no Legislativo, no Senado, queria também me congratular com o nosso senador Telmário Mota, pelas considerações feitas aqui nesse instante. Mas, senhor presidente, eu tenho, ao longo desses últimos 4 meses, que cheguei aqui a esta casa, esse parlamento, procurado conhecer alguns dos instrumentos importantes da casa, principalmente o Prodasem, a Gráfica, o Interleges, além das áreas de comunicação, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Rádio Senado. E esta semana eu tive a felicidade de conhecer o Interleges. Daí porque, quando ele celebra os 18 anos de sua fundação, eu gostaria e me permitiria fazer o seguinte pronunciamento. O Legislativo, no âmbito federal, estadual e municipal, é cada vez mais desafiado a trazer soluções aos problemas que afetam o dia a dia das pessoas e das instituições. Nos estados e municípios, quando governadores e prefeitos implementam políticas públicas, são as assembleias estaduais e as câmaras de vereadores que irão debater e aperfeiçoar essas políticas. Por isso, senhor presidente, torna-se fundamental a qualificação permanente e profissionalização dos quadros de servidores que apoiam e assessoram o trabalho dos parlamentares, principalmente nos estados e, sobretudo, nos municípios brasileiros. Para que isso se concretize, exige-se que o Poder Legislativo, nas 3 esferas da Federação, conte com instrumentos eficazes de tecnologia da informação. Tais tecnologias, senhor presidente, servem para ampliar a comunicação do Legislativo com a sociedade organizada, fortalecendo o Instituto da Transparência. Segundo matéria da Folha de São Paulo, de maio do ano passado, metade das câmaras municipais do nosso país não tinham site na internet. Isso não representa um problema meramente tecnológico. É um grande problema de natureza política, porque impede a aproximação do cidadão com as casas legislativas. Isso enfraquece a legitimidade da política. Pois bem, senhoras e senhores senadores, essas são as linhas centrais de atuação do programa Interleges, capacitação e desenvolvimento de tecnologias modernas da informação para facilitar o diálogo do Legislativo com a cidadania. No caso do Piauí, solicitei pessoalmente aos técnicos da Interleges para que realize uma ação intensiva de capacitação nas câmaras municipais do nosso Estado. Tenho certeza, senhor presidente, que, aliás, o presidente Renan Calheiros e o nosso primeiro secretário desta casa, o Vicentinho Alves, atenderão prontamente a esse nosso pleito, para a melhoria do Legislativo, das câmaras municipais do nosso Estado. Na visita que fiz ao Interleges, como disse, nesta semana, tive informações de que haverá avanços nessas capacitações,
justamente para que as casas legislativas atuem de forma ainda mais proativa na construção de políticas públicas em benefício das pessoas. Senhoras e senhores senadores, o programa Interleges comemora neste ano 18 anos. Assim, não poderia deixar aqui de parabenizar toda a equipe do Interleges por esse valoroso trabalho que, pelo que eu pude sentir, se configura na verdadeira política de Estado, tendo à frente o Senado da República. Acredito, senhor presidente, sinceramente, que a ação eficiente do Interleges em favor da melhoria das câmaras municipais e das assembleias legislativas trará benefícios para o poder legislativo como um todo. E isso ajuda o legislativo a ser mais integrado, transparente e cada vez mais sintonizado com as reais necessidades da população brasileira. É isso, senhor presidente, que eu queria trazer com relação aos 18 anos de existência do Interleges, do programa Interleges, aqui no Senado. E dizer que ele tem contribuído sobremaneira para o processo de informatização das câmaras municipais do nosso país e das assembleias legislativas, naqueles estados ainda que não têm os recursos necessários para fazer a implantação da tecnologia da informação nas casas legislativas. Eu agradeço a Vossa Excelência, ao tempo em que ressalto a grandeza de Vossa Excelência como senador da República, que engrandece essa casa, estando presente da abertura dos nossos trabalhos ao fechamento deles. Quer seja numa segunda-feira, quer seja no último dia dos nossos trabalhos aqui nessa casa, que é na sexta, sendo que Vossa Excelência não só está presente nas sessões deliberativas, mas, sobretudo, em sessões como estas que realizamos às segundas e sextas-feiras. Eu queria dizer que Vossa Excelência engrandece, dignifica, Vossa Excelência qualifica este poder, esta Casa da Federação. E tenha uma feliz... Senador, até o final de semana. Permita que eu faça uma parte a Vossa Excelência. Primeiro, dizer da minha alegria, do convívio com Vossa Excelência, da seriedade de parlamentares. E eu sinto isso, lhe confesso, no olhar para cada um. Não é que eu tenha bola de cristal, não. Mas sinto no olhar de Vossa Excelência seriedade, responsabilidade, compromisso com o povo brasileiro. E por isso temos nos aproximado tanto, eu acho, né? Claro que aqui nós somos 81, mas Vossa Excelência é um daqueles que eu aprendi a respeitar pela tranquilidade, pela firmeza e pela forma como se coloca quando é chamado a usar a palavra, como foi nesse momento, elogiando uma entidade aqui, porque é praticamente uma entidade, que é o Interleges, que cumpre um papel fundamental e que, às vezes, nós, que estamos aqui há tanto tempo, não damos o devido valor. Mas Vossa Excelência, com esse olhar, e sinta isso como um elogio, o olhar da águia, porque a águia está lá em cima olhando tudo o que está acontecendo aqui embaixo. Com esse olhar da águia, e como eu gosto de dizer, da sabedoria dos mestres e da garra dos tigres, vem à tribuna com a maior tranquilidade e fala do Interleges. O Interleges, de fato, é esse gigante, no bom sentido, porque ele permite, inclusive, que a gente faça teleconferências em todo o Brasil de um tema, como, por exemplo, a terceirização, que é o tema que eu estou viajando, os estados. O Interleges tem feito uma parceria com as assembleias, o Interleges tem feito um grande trabalho, e eu lhe confesso que eu nunca tinha vindo à tribuna falar do Interleges. Mas foi a provocação de Vossa Excelência que me deu essa oportunidade. Eu sempre digo que os grandes homens, é com humildade e tranquilidade que eles mostram toda a sua qualidade e competência, como Vossa Excelência fez nesse momento. Eu quero me somar ao seu discurso. E até pedir desculpa ao Interleges, que inúmeras vezes abriu aquele espaço. Ó, pai, quer fazer teleconferência? Tu pode fazer teleconferência com todas as assembleias e discutir o tema que tu entenda melhor. Eu fui lá inúmeras vezes, mas nunca tinha vindo à tribuna agradecer. Vossa Excelência está me dando essa oportunidade, por isso peço desculpa de quebrar o protocolo e fazer uma parte para me somar ao seu discurso, se assim Vossa Excelência permitir. Senhor presidente, se me permitir, eu gostaria de dizer que nós temos que
ressaltar também o grande papel da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência de Comunicação desta Casa, bem como do Prodasem, como disse anteriormente, quer dizer, grandes instrumentos que nos permitem a interagir cada vez mais com a nossa população. Daí porque eu devo fazer também oportunamente, se Vossa Excelência não o fizer, algumas considerações, alguns registros sobre esses instrumentos tão importantes para a sociedade brasileira. E conte com o meu apoio. Quero estar junto nesse momento para complementar todo o sistema de comunicação da casa, que cumpre um papel. Agora mesmo está uma diretora aqui da TV Senado, que ela está preocupada porque tem audiências fora do Congresso e nós temos uma sessão aqui hoje à tarde. Como é que combina para atender a todos? Isso mostra o esforço de todo o sistema de comunicação aqui do Senado. E para não dar ciumeira, eu quero também cumprimentar a segurança aqui do Senado. Para não dar ciumeira, a taquigrafia aqui do Senado. Os profissionais que atuam aqui ao nosso lado, os que pegam o nosso pronunciamento todo dia e fazem a mediação, enfim, todos os funcionários da casa. Mas a segurança, isso aqui também não é rasgação de seda, ou momentos, inclusive, de impacto aqui, onde eu tinha que entrar, por exemplo, na última sexta-feira, com 300 idosos. E eles, na paciência deles, eu mais nervoso que eles, calma, senador, nós vamos atendê-lo, tal. O senador aqui, a gente segue a orientação, claro, da presidência, mas vamos atendê-lo também. E, no fim, conseguimos chegar num grande entendimento, os idosos todos entraram, ficaram nas galerias, ficaram aqui dentro, combinamos agora que eles ficarão nas galerias, terão espaço nas comissões para assistir todos os debates. Eu acho que a casa é assim, nesse momento que eu olho as galerias lotadas, assistindo o pronunciamento de Vossa Excelência, senador que tem feito aqui elogios enormes ao sistema da comunicação da casa, eu também quero me somar aos elogios, falando também da segurança. Que aqui no Senado eu nunca vi ninguém bater em manifestantes. Procuram sempre dialogar, claro, protegendo a instituição e o parlamento. Então eu quero aqui até pedir desculpa a alguns seguranças, e eu fui meio duro com eles, porque naquela ânsia de permitir que o povo entre, às vezes eu me imponho um pouco mais do limite, eu diria que eu mesmo me dou para mim mesmo. Mas eles sempre muito tranquilos, e em nenhum momento criaram um obstáculo para permitir que as pessoas assistam, dentro do limite, claro, os debates aqui na casa. Por isso eu quero me somar a esse elogio que fizemos hoje a todo o corpo de funcionários aqui do Senado da República. Agora, o senhor vai me permitir falar de uma categoria, aliás, não sei como nós poderíamos chamar, e Vossa Excelência, que tanto tem se preocupado com as relações de trabalho, eu queria também me referir à base da pirâmide organizacional, não do Senado, mas daqueles que integram também toda essa estrutura, que são os terceirizados. Eu vejo, cumprimento, abraço, muitas vezes eu beijo pessoas simples da nossa sociedade, que moram na periferia da capital da República, os nossos terceirizados, que faz os serviços braçais, mas tão importante quanto aqueles que nós fazemos também. Aquelas pessoas da área de serviços gerais. E eu me preocupo muito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quando eu entro em algumas instituições, quer sejam públicas, quer sejam privadas, e eu vejo a segregação social, a segregação jurídica no que diz respeito às relações de trabalho. Quer dizer, e vejo muitas vezes, em ter entrado em algum desses ambientes, em que me dirijo a um restaurante da instituição, pode ser de uma empresa privada, e vejo que os terceirizados, quer seja instituição pública, quer seja uma instituição privada, até no restaurante, quando os terceirizados têm, que nem sempre têm, eles têm uma marmitazinha que trazem de suas casas. Daí porque nós temos, e Vossa Excelência, durante a sua vida de parlamentar, tem se dedicado não só a essas questões
relacionada ao trabalho, às relações de trabalho, mas aos aspectos sociais de todo o estrato da população, especialmente da base da nossa pirâmide social. Então, eu queria só lembrar a Vossa Excelência também que nós temos nesta casa, e aonde eu também moro, no prédio, no condomínio desta casa, também lá eu vejo quão importantes são aqueles trabalhadores terceirizados para a nossa vida. E vejo que Vossa Excelência, já que nós estamos tocando nesse assunto, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que entram nas nossas casas, no aconchego do nosso lar, secularmente, o empregado doméstico jamais teve aqueles direitos durante, aliás, centenas de anos, que conquistou pela luta das lideranças sindicais da categoria de doméstico. E Vossa Excelência foi uma expressão maior a serviço dessas categorias profissionais que não tinham o direito que muitos outros conquistaram. Então, são características, mas, senador, me permita, são qualidades que Vossa Excelência... Que Vossa Excelência também tem, por isso trouxe um assunto que parece pequeno, mas é grande a tribuna, e dá oportunidade, me permita nesse momento, de nós falar dos terceirizados. Eu estou viajando todos os estados, vou ao seu estado e quero Vossa Excelência na mesa com a gente, em nome da Comissão de Direitos Humanos, até porque eu relato o projeto da terceirização lá na Comissão de Direitos Humanos. Já fui a Minas, São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco e agora o 8º vai ser o Ceará e vou passar os 27. Qual é o eixo do debate? A situação dos terceirizados no país. Por quê? Exatamente, eu vejo aqui na casa, e Vossa Excelência relatou. Para quem está ouvindo, quem pensa que a terceirização vem para melhorar, veja o depoimento não meu, do senador Elmano Ferrer, que ele dá o depoimento de como é que ele vê os terceirizados no Congresso. Calcule o senhor, que é bancário, que é comerciário, que é metalúrgico, que é professor, que é enfermeiro, vocês todos serão terceirizados. Como é que você vai chegar no hospital, você não é mais funcionário do hospital? Você é lá de uma empresa X ou Y que mantém um escritório, como é o caso daqui. E seguido, as empresas fecham as portas, vão embora, e aí os funcionários ficam aqui nos procurando, e nós, eu agradeço também a direção da casa, vamos à direção da casa, ela tem que bloquear os pagamentos a terceirizada, senão ela não paga os trabalhadores, que estão aqui às vezes sem dinheiro sequer para voltar para casa, sem o ticket alimentação, sem o ticket para pegar o ônibus, o salário, o transporte, enfim. Essa é a situação dos terceirizados no Brasil hoje. Então, nós não podemos aceitar que o projeto que veio da Câmara, que aqui é o PL 30 de 2015, e que na comissão nós fizemos já meia dúzia de audiência pública, fizemos um debate aqui nesse plenário, e vamos a todos os estados e sempre na Assembleia Legislativa. E dentro do possível, inclusive, a TV Senado acompanha, se não acompanha, nós gravamos lá e depois é reproduzido aqui e vamos fazer um documentário para mostrar a realidade dos terceirizados no Brasil. Mas o seu depoimento, que se Vossa Excelência permitir, a gente pega depois a gravação e mostra também nos estados, se dentro do Congresso acontece o que o senhor relatou aqui. Calcule o que está acontecendo no resto do país e como será os trabalhadores, os 40 milhões de trabalhadores hoje que têm a carteira assinada passarão a ser, como eu digo, trabalhador de aluguel, que é assim que eles se sentem. Cada momento são jogados para um lado ou para outro e não tem identidade nenhuma mais com a empresa chamada matriz, a empresa mãe. Por isso que o número de acidentes, cada 10, 8 é terceirizado, cada 5 mortes, 4 é terceirizado, cada 100 ação na justiça, proporcionalmente, 80 é contra as empresas terceirizadas. Por isso que todo o judiciário, eu tomo a liberdade de dizer aqui, porque não quero cometer erro de falar o Ministério Público ou falar o TST, todo o judiciário é contra terceirizar da forma que veio da Câmara dos Deputados do projeto aqui, dizendo que não tem mais atividade fim.
tudo será terceirizado. Quando nós queremos, e é a sua luta, é a minha luta, trazer os hoje terceirizados a ter os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Refeitório, transporte, trabalho igual, salário igual, responsabilidade solidária, poder participar da CIPA, do mesmo sindicato da empresa matriz. E é esse o caminho que nós temos construindo. E, mais uma vez, eu rendo minhas homenagens a Vossa Excelência, que me deu a oportunidade de falar do tema da terceirização, que é um tema, como diz Vossa Excelência, a gente que se dedica tanto ao mundo do trabalhador, que é um tema da maior gravidade, a forma de como eles querem transformar a vida do assalariado brasileiro, tudo em terceirizado e praticamente fruto de um escritório que a qualquer momento fecha as portas, como fizeram muito no Rio Grande do Sul, eu acompanhei lá, muitos, inclusive, da própria Petrobras. Negociei recentemente na Petrobras uma situação dessas. Eu que nunca tinha entrado no escritório da Petrobras, como fui fazer um debate sobre terceirização no Rio de Janeiro, terminou no meio da noite, liguei para o diretor Moro, quero aqui cumprimentar o diretor, que me recebeu e resolveu, em grande parte, o problema que eu levei para ele, que estão fazendo as empresas terceirizadas. Então, a nossa Petrobras tem muita gente de valor. Quero cumprimentar esse diretor que recentemente assumiu, e eu levei essa questão para ele, e no caso lá de Rio Grande, eles, olha, pai, diga para eles, os trabalhadores lá estavam acorrentados em frente à empresa, como um protesto, querendo uma solução. Diga para eles que eles não fiquem mais acorrentados, que dentro de uma semana eu resolvo a situação deles. E não é que resolveu. Então, o prefeito Lidmaio me ligou ainda ontem, agradecendo muito, mas foi... É porque eu estava já no Rio, fazendo o debate de terceirização, e fui ao diretor da Petrobras, que resolveu a questão. Fica aqui meus cumprimentos à nossa Petrobras, que de fato é um gigante brasileiro, que nós temos a obrigação de estar com ela, caminhar com ela, porque a gente tem aquele slogan ainda da nossa infância, até eu diria, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Então, por último, senhor presidente, quero dizer que estarei de braços abertos para recebê-lo, juntamente com outros companheiros, em Teresina, na nossa capital e no nosso estado do Piauí. Bom final de semana, um abraço, até a próxima. Obrigado, senador Hermano Ferner. Os cumprimento pelo seu pronunciamento. Estaremos lá na capital, sim. Vamos ajustar, inclusive, com a sua assessoria, uma data que a gente construa junto lá o evento na Assembleia.